Olá, nós vamos dar início à mesa 3 de debates promovidos pela Oceanos Cultura em parceria com o Instituto Cultural Vale, a partir do primeiro mapeamento das literaturas em língua portuguesa. Durante 2021, 32 professores de literatura do Brasil e de Portugal catalogaram aspectos temáticos e técnicos dos livros publicados em 2020 e inscritos na edição de 2021 do Oceanos, Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa. A catalogação abrangeu 1.835 obras concorrentes ao prêmio, entre poesia, ficção, crônica e dramaturgia. O banco de dados que foi resultado ou foi resultante desse processo está disponível numa plataforma digital e permitirá aos usuários pesquisar, ordenar, filtrar e cruzar os dados da produção literária atual em língua portuguesa de acordo com as suas próprias necessidades. A nossa necessidade nesse encontro de hoje é discutir a autopublicação. De acordo com o primeiro mapeamento realizado pelo Oceanos Cultura e Instituto Cultural Vale, as autopublicações, embora minoritárias se comparadas com publicações por editoras, tiveram um número relevante na produção literária de 2020, uma produção que foi inscrita ao prêmio de 2021, o Prêmio Oceanos de 2021. 24% dos romances catalogados, por exemplo, foram publicados na forma de autopublicação. E para debater o impacto do crescimento das autopublicações no mercado editorial, na cena literária e na recepção crítica, e também, e muito especialmente, para discutir a consequente perda de mediadores entre autor e leitor, que é algo que acontece quando há autopublicação, nós convidamos para discutir esses assuntos o escritor brasileiro, pesquisador e professor da Universidade de São Paulo Teixeira Coelho, ensaísta, especialista em políticas culturais e escritor, autor dos romances História Natural da Ditadura e Colosso, entre vários outros, e convidamos também o escritor português e professor da Universidade Nova de Lisboa, Rui Zinck, autor de o Aníbal Leitor, o Reserva e Dádiva Divina, entre outros livros. Eu só citei os livros publicados no Brasil, estou, como se diz aqui, puxando a brasa para a sardinha brasileira. Só citei os livros do Rui Zinck, publicados por editoras brasileiras. Bom, e agora a gente pode dar início àquela conversa, dando as boas-vindas a Rui Zinck, Teixeira Coelho. Tudo bem com vocês? É um prazer tê-los aqui nesse debate do Oceanos e do Instituto Cultural Vale. Prazer todo Muito meu, obrigado. Manuel. É um prazer. Muito bem, senhores, vamos começar a nossa conversa ao longo do Já começamos nos atropelando. Isto vai ser quente. Exatamente, aqui é uma busca por espaço virtual. Ao longo da nossa conversa, eu vou mostrar para vocês alguns gráficos para a gente discutir, mas o tema de partida é esse, o aumento da autopublicação entre os livros inscritos e, portanto, mapeados no Prêmio Oceanos. O Prêmio Oceanos recebeu mais de 1.800 obras inscritas e uma porcentagem significativa, como eu disse, 24%, é na forma de autopublicação. A primeira pergunta que eu faria para vocês, eu vou começar pelo Rui Zinck, porque, como eu estou no Brasil, convém dar a palavra primeiro ao nosso anfitrião, do ponto de vista ao nosso convidado, do ponto de vista da nacionalidade. Eu convidaria, então, o Rui Zinck a falar sobre se o fenômeno da autopublicação, embora muito presente no Prêmio Oceanos, que é um prêmio para toda a língua portuguesa e para todos os países de língua portuguesa, se o fenômeno em Portugal é significativo. Quer dizer, sim, o que é interessante em haver tantos candidatos autopublicados ao Prémio Oceanos é que eles tentam juntar dois mundos que, em princípio, são opostos. O mundo da premiação e o mundo da sublevação. Em Portugal tem uma grande tradição, por causa da ditadura de Salazar, tem uma grande tradição de autopublicação. A começar pelo aquele que costuma ser o nosso cartão de visita, antes de Saramago era o nosso cartão de visita, que é a poesia. A poesia geralmente funciona em autopublicação ou muito perto dela, microeditoras, porque já se sabe que à partida vai ter tiragens mínimas, por isso não vale a pena lutar
na esfera comercial. Não vale a pena ir competir com a Companhia dos Livros ou a Record ou tudo mais. Isto dito, eu não tenho dados, não faço parte da equipe que mapeia, mas sou especialista em falar de coisas que não domino. E por isso posso dizer que há uma tendência para crescer. Há coisas que se calhar daqui a pouco vamos falar que são juntas, que é a chamada literatura, a publicação da vaidade, que é um pouco... cada vez há mais editoras em Portugal, algumas poderosas, que editam pessoas que pagam para publicar. E que aquilo que era o trabalho do editor antigamente, ou pelo menos o trabalho mítico, que é fazer um intermediário na qualidade, fazer uma avaliação do texto, uma revisãozinha, ou uma ediçãozinha, não é? No sentido americano, editing. Isso em Portugal sempre foi um pouco mito, mas pelo menos existia, a revisão existia, e essas editoras da vaidade, elas oferecem isso como um serviço extra. Tem que pagar mais. Portanto, isto são tudo coisas perto. A edição da vaidade, que não é tão má assim. A autopublicação, publicação em microeditoras. O que é espantoso no Prémio Oceanos é os dois mundos que se juntam. O mundo do eu não quero intermediários e o mundo do eu quero prémios. Bons prémios. Validação, né? Quer validação para o prêmio, apesar de estar à margem vamos dizer assim, do sistema literário, né? De alguma maneira, do sistema editorial, pelo menos. Eu quero passar a palavra, mas a validação e a legitimação são duas palavras terríveis no mundo literário, porque são extraliterárias. E são... Se fosse necessário validação em vida, bom, o Gregório de Matos estava esquecido, o Kafka nunca tinha publicado, Fernando Pessoa é um idiota tão grande que nem conseguiu ganhar um segundo prémio, ficou em segundo lugar num concurso que era feito à sua imagem e semelhança. Portanto, a validação e a legitimação são importantíssimas. Infelizmente são extraliterárias, mas o nosso negócio faz-se também disso. É o lado, digamos, sujo. É o Mr. Hyde para o Dr. Jekyll do amor, poesia. Estamos aqui pela cultura. Perfeito. Teixeira Coelho, agora o seu contraponto a essa visão do Ruizinck sobre o fenômeno da autopublicação enquanto fenômeno. Depois a gente vai analisar um pouco a questão do significado num prêmio como Oceanos, da ascensão ou do crescimento da autopublicação. Mas para você, como ensaísta, escritor, crítico de política cultural, conhecedor das políticas culturais, o que significa a autopublicação enquanto fenômeno? Manuel, do ponto de vista de quem estuda a cultura digital, que eu costumo chamar de e-cultura, né? Eu vejo aí a confirmação de um fenômeno mais amplo que parece estrutural para a cultura digital, que é o fenômeno da desintermediação. Tudo aquilo que era mediador no passado, então, por exemplo, a editora, não só a editora como a crítica do jornal, e não só isso, mas, por exemplo, a biblioteca como uma fonte distribuidora de informação, que é hoje substituído pelo acesso direto, sem passar por intermédio da biblioteca, sem passar por intermédio do produtor que orienta o que procurar, não é? Então, o grande fenômeno da cultura atual, da cultura digital atual, da e-cultura, é esse fenômeno da desintermediação, e que abrange muita coisa. Abrange, por exemplo, as salas de cinema. Um filme produzido por alguém, dirigido por alguém, não precisa mais da sala de cinema para ser assistido e não precisa sequer da distribuidora. Claro que a Netflix ou a Amazon Prime, etc., ou a própria MUBI, não, de alguma forma fazem esse papel de distribuição, mas não há dúvida de que o caminho entre o consumidor e o produtor foi detonado. Esse, para mim, é o grande aspecto.
O segundo aspecto sobre o qual depois a gente pode voltar, eu também não quero me alongar demais agora, me chama também a atenção por ser algo que modifica as estruturas da cultura atual. Eu me lembro do Bachelard, Gaston Bachelard, poeta, cientista, etc., uma anotação dele, num dos primeiros livros, que eu levei muito tempo para entender. Ele dizia o seguinte: é no instante em que um signo muda de significado que nós percebemos a sua real importância. E o signo que eu vejo que está mudando de significado, ou já mudou a esta altura, é o signo da instituição. Na verdade, é claro que a instituição, como, por exemplo, o parlamento, que é uma instituição em falência, o partido político, que já faliu, mesmo, enfim, uma série dessas instituições já vieram abaixo. A universidade, ou pelo menos o diploma, já faliu como uma instituição. Mas, para mim, o que fica evidente hoje é que a editora era uma instituição, e ela já não é mais. A editora como um elo fundamental, não é? Mas não é, aí é que está, não é apenas um elo a mais. Me fica claro hoje que a editora faz parte da instituição, e ela mesma é uma instituição. Então, todo esse movimento é um movimento geral que abrange uma série de outras tantas instituições, ou abrange todas as instituições, e, como tal, se reflete na instituição da editora. Há, digamos, motivos ideológicos para justificar isso, não? Durante décadas, vamos dizer assim, que a parte radicalizada dos movimentos de contestação sempre pregou o fim das instituições. O único que talvez não tenha pregado foi o Bafezoli. Ele dizia que era uma besteira pôr abaixo as instituições, elas são necessárias, o importante era encontrar as brechas existentes na instituição. Mas, com pouquíssimas exceções, toda a parte radicalizada digamos, do pensamento de oposição pregou o fim das instituições. Não é? Há, portanto, uma alegação, um pretexto ideológico para isso. Mas há outros pretextos, outras razões. Uma delas é essa da política, ou, enfim, da edição da vaidade que o Rui mostrou, mas há também o pretexto econômico, uma vez que a autoedição permitiria ao autor uma remuneração maior, etc. e tal. Mas eu vejo essas duas questões iniciais, Manuel, a questão da desinstitucionalização, o que significa que a editora era uma instituição. E nós sabemos que ela era, Manuel. Aqui no Brasil, a civilização brasileira foi uma instituição, a Paz e Terra foi uma instituição, não é verdade? Ou a Brasiliense foi uma instituição, Martins Fontes foi uma instituição, e tudo isso desapareceu no ar. É como Shakespeare dizia, evaporou-se em ar muito fino. Não é? Então, a desinstituição da cultura, não é? E a desintermediação. As editoras deixaram de ser uma referência, como sugere que o Teixeira, que aconteceu no Brasil, com a desaparição das editoras que eram, vamos dizer, mais do que simples publicadoras de livros, eram também, faziam uma espécie de curadoria, reuniam intelectuais, tradutores, escritores em torno de um projeto comum. Isso desapareceu também em Portugal, porque me parece que os contextos português e brasileiro são muito diferentes, talvez e aí eu acrescento a pergunta a esse dado, talvez pelo grau de digitalização da sociedade, o que não quer dizer de maneira alguma um maior nível cultural. Me parece que o Brasil é um país muito mais digital do que Portugal. O Brasil é muito mais digital que a França, por exemplo. O Brasil é muito mais tudo que qualquer país. Mas isso não quer dizer, não tem nenhum significado qualitativo. Né? As pessoas, talvez, em Portugal ainda tenham como referência as instituições do livro, porque tenham por referências o livro como objeto que passa por uma série de medições, medição do editor, uma mediação do crítico, do jornal, do jornalismo. Enfim, queria ouvir também para a gente ir afinando e elaborando a nossa conversa, a sua opinião sobre essa desinstitucionalização do livro e do sistema editorial, Rui. Bom, eu
não vou discordar do que disse o Teixeira Coelho, quer dizer, seria bom, mas concordo com tudo o que ele disse, com uma ressalva. Pode também ser dito ao contrário. A citação do Gaston Bachelard é muito bonita e pode-se aplicar à política, aliás, aplica-se ao século XX, quando de repente o país mais civilizado, mais industrializado, se houvesse digital mais digitalizado, entrou numa loucura de barbárie que durou mais de 12 anos. E isso pode ser muito rápido. E eu penso num filme que é O Ovo da Serpente, do Bergman, que é um filme maravilhoso, onde ele faz um estudo da ascensão do nazismo, dizendo por baixo da fina membrana já vemos o réptil perfeito. O único problema para o filme ser genial é que o filme não é feito em 1925, o filme é feito em 1981. É como aquele comentador de futebol que depois do jogo diz era óbvio, era lógico. O que essa citação para mim é bonita é que nós não estamos a analisar, nem eu, nem o Teixeira Coelho, nem o Manuel Costa Pinto, nenhum de nós está a analisar. Porquê? Porque nós estamos dentro. Em Portugal, nós temos um presidente que está em toda a parte, muito simpático, o presidente Marcelo, e eu gosto de brincar que é só Deus e o presidente Marcelo estão dentro e fora. Portanto, o que faz de nós intelectuais e escritores é que provavelmente não estamos a ver a mudança. Estamos a tentar analisá-la, a usar a nossa inteligência, mas essa mudança está a acontecer sem nós vermos. O poeta, por vezes, é um vate e faz vaticínios, mas a maior parte das vezes a melhor forma de assegurar o futuro é planejá-lo, é imaginá-lo. A melhor forma de assegurar que ele não vai ser assim. Eu sei que o futuro não vai ser como eu já o imaginei. Neste caso, em Portugal, há coisas interessantes a acontecer. Uma delas é que muitas editoras prestigiadas deixaram de ser editoras para passar a ser chancelas. Chancelas são sucursais, são satélites, são quase como que coleções de uma grande casa-mãe que já não é dirigida por um intelectual, por um escritor, por um poeta, por um editor, é gerida por um gestor, um técnico. O que eu acho sempre perigoso. Eu tinha um tio que dizia, que era economista, que dizia o número 2 num hospital deve ser um economista, um gestor, um CEO, mas o número 1 tem sempre que ser um médico. Isto é, nunca, e em Portugal, eu estou pensando no Grupo Leia. O Grupo Leia tem pessoas ligadas ao livro a gerir a máquina. E editores, que eu conheço muitos, que tinham o seu gabinete, tinham a sua forma de vida, agora muitas vezes têm que marcar o ponto. Numa atividade que não tem 9 às 5, eles têm que ir lá, cheguei no trabalho, saí do trabalho. Isto acontece. E de repente passam a ser funcionários. Há uma funcionalização e uma perda de qualidade. O editor que era respeitado, neste momento vê-se ultrapassado pelo jovem editor de non-fiction. A estrela nos grandes grupos neste momento é o editor de não-ficção. Isto é mesmo cópia do modelo americano, e que busca livros que sejam, outra palavra americana, best-sellers automáticos. O poeta português Alexandre O'Neill chamava-lhes bestas-sellers. Enfim, fazia essa brincadeira. Mas há uma coisa a mudar. Eu hoje vou no supermercado e há livros que têm um sucesso enorme, e que eu não sei como. Portanto, há alguns escritores que conseguem chegar ao público com livros em papel, sem ter passado pela mediação prestigiante de uma grande editora ou de um grande editor. E o que acontece, para mim, é um bocadinho o mesmo que aconteceu com os músicos clássicos e os músicos pop. Durante muitos anos, o músico clássico dizia, rindo,
ele não sabe cantar, ele não sabe tocar, e agora estão todos muito baratinhos a tocarem violinos atrás da banda de heavy metal. Portanto, para mim, estão coisas a acontecer interessantes, mas em Portugal é sobretudo a editora virou chancela. Essa é a principal. A outra é o editor mais poderoso já não é o de literatura. É o editor de atualidade, se quisermos assim. Cada vez mais haverá a figura do escritor fantasma e da pessoa famosa. Portugal e Brasil são, para mim, excessivamente consumidores, mesmo de uma forma brutal, do produto norte-americano. E neste momento, no outro dia encontrei um jovem escritor, por acaso brasileiro, que me perguntou então como é possível editar e ter sucesso. E eu disse-lhe, olha, se virares uma estrela pop, as editoras vão querer publicar teu livro. É exatamente isso, é o sistema de celebridades invadindo a literatura, né? É interessante que talvez a literatura tenha sido a última linguagem a entrar nesse circuito, né? As festas literárias que se transformaram num fenômeno internacional dos últimos 20, talvez 25 anos, transformaram o escritor numa figura, obviamente guardadas as devidas proporções, uma figura semelhante ao do popstar, né? Claro que numa escala muito menor, mas transformaram o escritor, a figura do escritor, num foco de atenção, com um consequente deslocamento do interesse da obra escrita para as histórias e para os bastidores daquilo que está na criação literária. É interessante e preocupante que isso tenha acontecido, né? Mas, embora esse não seja o nosso assunto aqui hoje, acho que isso se encaixa um pouco nesse cenário descrito pelo Rui. Encaixa. Eu queria só, antes de passar ao Teixeira Coelho, só dizer que gostei muito do termo desintermediação. Penso que é mais complicado, e se tivermos tempo vamos falar disso, mas é fundamental. Mas aqui há uma perda de poder, mas essa perda de poder não tem bons de um lado e maus do outro. Houve muito colaboracionismo, para usar a tal metáfora. Houve muito... as editoras portuguesas, quando os editores se encontram, dizem só publicamos porcaria. E eu fico assim, mas então vocês estão aqui juntos porque não fazem um cartel bom. Mas não têm, não querem, não têm poder. E neste momento, muita editora, que antigamente era respeitada pelo critério, publica lá porcaria e embrulha-a muito bem se achar que ela vai vender. Portanto, não há bons, não há heróis. Todos nós somos um bocadinho cúmplices do horror que se aproxima, ou talvez não. Teixeira, você gostaria de... Veja. Pois não. Sim. Nesses dois termos que eu trouxe para a discussão, né, não há nenhum juízo de valor. Eles são observações puras e secas, né? E se há um motor por trás disso, ou se há um responsável por trás disso, é a tecnologia. A tecnologia muda a cultura, e ela muda radicalmente a cultura, e disso até o Marx sabia, e até ele concordava com isso. Não é, digamos, a economia diretamente, mas é a economia traduzida em tecnologia que muda a cultura. Então, o que nós estamos vendo hoje, por exemplo, neste fenômeno da desintermediação, é a presença destes novos meios que a cultura digital trouxe, não? A internet e tudo mais, que muda, é ela que muda. Eu não vejo por trás disso nenhum complô e não consigo identificar exatamente autores, sujeitos individuais que sejam responsáveis por isso. É o sistema tecnológico como um todo que põe toda a sua força, também sem nenhuma ideia de complô. O complô só vai entrar na nossa discussão se nós mencionarmos a Facebook, por exemplo, e o Mark Zuckerberg, etc. Mas fora daí, é um processo tecnológico e, como tal, ele traz a inevitabilidade de todo o processo tecnológico. Eu queria simplesmente dizer que isso não é uma especificidade deste momento.
O carro, como peça tecnológica, mudou radicalmente a cultura, o que significa o comportamento, os hábitos, quando foi introduzido. Idem o rádio. Aquele receptor do povo que o Goebbels criou, não é? Foi um dos grandes responsáveis pela massificação nazista da Alemanha. Então, não há como deixar de ver que cada produto tecnológico traz consequências fortes para a sociedade e nós estamos vivendo um deles agora e uma dessas épocas. Diga, Manuel. Teixeira, os dados que você trouxe são todos muito objetivos e concretos e muito amplos. Eu queria justamente pegar essa sua reflexão que fala do impacto da tecnologia sobre essas transformações, a incorporação e a transformação, a incorporação da tecnologia ao dia a dia e a modificação que essa incorporação acarreta. Eu queria te perguntar se você vê uma aceleração maior agora. Me parece que o impacto da tecnologia não segue um caminho de, vamos dizer, ascensional, regular. Me parece que a cada ano ou a cada momento há uma espécie de potencialização dessa curva ascensional, né? Cada vez mais ela está ficando vertical. E eu digo isso porque quando nós olhamos aqui o gráfico de inscritos nos últimos anos do Prêmio Oceanos, nós observamos o seguinte. Nesse gráfico, nós temos aqui um dado interessante. De 2019 a 2021, o número de autopublicações inscritas no Prêmio Oceanos cresceu 700%. Mas tão significativo quanto esse crescimento é a diferença de ano a ano. Então, nós tivemos 49 obras em autopublicação em 2019, 162 em 2020, e esse número pula para 345 em 2021. Claro que a difusão do prêmio também tem alguma relação com isso, mas o fato é que a gente não tem uma regularidade no número de inscrições de autopublicação, elas vêm crescendo, né? Ou seja, se hoje nós temos 24% das obras inscritas em autopublicação, antes nós tínhamos menos. Ou seja, de ano a ano se observa esse maior impacto, essa maior absorção da tecnologia. Eu queria saber se para vocês isso tem algum significado. Teixeira, se você quiser completar com base no que você vinha falando, e com base na análise desse gráfico, seria interessante. Então, Manuel, um outro traço fundamental da nossa cultura digital de hoje é a exponencialidade, quer dizer, as coisas não crescem mais aritmeticamente, não é mais 1 mais 1 igual a 2. É 1 agora elevado a 1, não adianta nada, mas é o 2 elevado, não só a segunda potência, mas de um ano para outro, esse 2 é elevado à 10ª potência ou mais. Então, de fato, como você mesmo observou, é a intensificação e a velocidade da intensificação. Há alguns pesquisadores que dizem que isso terá um limite a ser alcançado relativamente rápido, enquanto outros afirmam que o limite não está à vista. Nos Estados Unidos, eu tenho aqui um outro dado interessante, Emanuel. Você mostrou agora, não me lembro, acho que desde 2018. Nos Estados Unidos, a partir de 2014, o número de livros de autoedição supera o número de obras publicadas por editores, desde 2014. Agora, 2014 é um passado muito remoto para a idade digital. Provavelmente isto hoje, se essa proporção se mantém, a essa altura não só supera, como deve ter superado na potência 3 ou 4, qualquer outra coisa. É um fenômeno que nós observamos, portanto, lá e aqui com as mesmas características. Quando você fala que alguns estudiosos que analisam esses dados veem uma possibilidade de haver um limite para isso, eu me pergunto se esse limite é uniforme para todo mundo. E aí eu faria um paralelo, para daí fazer uma pergunta também para o Rui, com base na experiência em Portugal. Eu faço um paralelo com algo que é semelhante à autopublicação, embora pelo suporte, mas não pela modalidade, que é o livro digital. A gente sabe que quando o e-book surgiu, ou todas as formas de leitura daqueles readers digitais, o crescimento foi
foi assombroso num país como os Estados Unidos, mas não foi assombroso na Europa. Eu me lembro que enquanto nos Estados Unidos chegava a 25%, estava batendo em 25%, 30% do mercado editorial o livro digital, na Europa o país, são dados mais antigos, obviamente teriam que ser atualizados, mas o país mais adepto do livro digital era a Alemanha, e não chegava a 10%. E o menos adepto era a França, que não chegava a 2%. Era uma coisa assim, era uma coisa brutal a diferença entre Estados Unidos e Europa. E aí eu pergunto, esse crescimento exponencial, ele pode ser visto globalmente em todos os países, vamos dizer assim, desenvolvidos em vias de desenvolvimento, como é o caso do Brasil, ou desenvolvidos, como é o caso de Portugal, pode ser visto uniformemente ou existem especificidades muito, muito grandes? Por exemplo, nos Estados Unidos, uma cultura mais digital do que a cultura europeia é. Rui, como é que você vê isso e esse paralelo possível entre a autopublicação e o livro digital em si, publicado, mesmo quando publicado por editora? É uma pergunta maravilhosa, quer dizer, que ajuda a pensar, só a ser formulada, mas eu tenho uma pergunta antes. Os livros que receberam no prémio são digitais ou são em papel? Em autopublicação, podemos fazer esse levantamento, eu posso consultar. Mas vocês aceitam livro digital para concorrer ao prémio? Todo livro tem que ter uma versão digital para ser inscrito, mesmo que ele não tenha circulado digitalmente, né? O livro tem que circular no mercado de maneira digital ou impressa. Sim. Bom, que é muito interessante porque a tecnologia, como disse o Teixeira Coelho, não se pode lutar contra ela, é como um tsunami, quer dizer, vem um caminhão desgovernado, não há nada a fazer, mas na verdade não é bem assim. E aí há muitas formas de resistência, uma delas é a cultura, e a prova de que nós somos culturas diferentes é que reagimos de formas diferentes. O impacto do automóvel hoje nos Estados Unidos é muito diferente do impacto do automóvel na Dinamarca. Começa por ser logo, é verdade, uma escala. O Brasil, peço desculpa, os Estados Unidos são um país do terceiro mundo, enquanto a Dinamarca é um país do primeiro mundo, e é um país pequeno versus um país grande. É evidente que aqui a escala tem importância, a cultura tem importância, e nada disto são dados adquiridos. Para continuarmos com a metáfora que aqui vai viajando sempre, que é nós hoje não tardámos, por culpa minha, a começar a falar do nazismo, que é sempre o elefante na sala de qualquer conversa, mas eu penso que hoje em dia é um bom elefante na sala, até porque a cultura tem dever de falar dos elefantes na sala, sejam eles invisíveis ou não. O que acontece é que o período do Sr. Goebbels acabou. Isto é, tem um momento em que termina. O domínio do automóvel é muito interessante, que nós hoje vemos a tecnologia como uma coisa una, mas na verdade essas plataformas todas, muito poucas têm sucesso. Cá em Portugal fala-se muito em unicórnio. Para haver um unicórnio é preciso haver milhões de mastodontes, aplicações de mastodontes distintas. A Barnes & Noble, salvo erro, já foi à falência. Ela criou um leitor de digital da própria casa, tentando apanhar a carona, e depois terminou. Portanto, este mundo tecnológico está em grande movimento, está em turbulência, e lembrarmos que o livro em papel continua a ter muito poder e prestígio. Eu sugiro ao Prémio Oceanos, se não querem ter um pesadelo com o júri nos próximos anos, para mudar as regras e obrigar, pode ser autopublicação, mas tem que ter uma edição em papel. Melhora logo, porque a facilitação do suporte é perigosa. A grande desvantagem, ainda hoje, do eletrónico é que é muito fácil piratear
e é muito difícil cobrar, é muito difícil ganhar dinheiro. Este é o pesadelo em Portugal, para jornais, editoras de livros, para todo o mundo. Sim, temos muitos fãs, temos muita gente que quer o nosso produto se ele for grátis, mas como podemos fazer dinheiro? Porque uma indústria, um sistema económico tem de fazer dinheiro. E aqui mais uma discordância do Teixeira Coelho, que é, sim, um sistema não depende das pessoas, mas um sistema é sempre feito pelas pessoas concretas. Por isso, o apontar nomes, tipo, foi você ou foi eu, não é bonito, mas a abstração permite que uma pessoa diga, não fui eu, foi o fado, foi a minha vida. E, portanto, convém dizer que são sempre pessoas concretas, e há sempre pessoas concretas que tomam uma defesa, que tomam uma posição, enfim, melhor ou pior, mais deste ou daquele. Nós não somos... o sistema, sobretudo o sistema cultural, faz-se com agentes concretos, indivíduos concretos, que, se Deus quiser, não são nem bons nem maus, são pessoas complexas e inteligentes, com uma grande capacidade de adaptação. O caso da França é maravilhoso, porque a França tem uma coisa que é diferente do Brasil e de Portugal, creio, que é aplica as leis. Nós, em Portugal, temos uma lei muito boa, é francesa, que é a lei do preço fixo. Um livro não pode ter desconto durante 18 meses. Isto é uma lei que, em França, faz com que as editoras locais, a editora de bairro, seja próspera, porque não há um incentivo a que a pessoa vá à FNAC ou vá ao centro comercial, ao shopping, para comprar 20% mais barato o livro que acabou de sair. Em Portugal, a lei é boa, mas não é aplicada. Mas isto é um instrumento simples. É só aplicar. Neste caso, eu sugeri um instrumento simples para vocês terem uma vida mais fácil no Prémio Oceanos 2022. Facilita logo a vida e melhora a vossa qualidade. Mas o papel tem muitos instrumentos. Pegando na metáfora do carro, o carro, pouco a pouco, começa a não ser o rei. O que acontece cada vez mais nas cidades dos países mais prósperos é expulsar o carro do templo, e ser rico já não é ter carro. Ser rico agora é não ter carro. Eu, Rui, como sou rico, não tenho carro, porque estou a 15 minutos a pé dos sítios onde eu quero ir e uso os bens públicos. A tendência sempre é que o pobre é que gasta mais dinheiro. O pobre precisa de ir de transporte ou de carro próprio. O pobre quer ser dono de objetos. E este é um problema. E não é óbvia a vitória do digital sobre o papel. E até em Portugal é muito engraçado que é, os jovens, há 15 anos, começaram no digital. E os mais velhos esnobavam. Muitos desses jovens, os mais ágeis, conseguiram agora chegar ao castelo, que são as publicações em papel que pagam o trabalho, e os mais velhos, que eram os que trabalhavam nesses lugares, agora estão todos no Facebook, porque é o sítio onde, não pagando, mas podem ter a sensação de que têm interlocutores. Portanto, se o papel continuar a ter mais poder, a ter mais valor simbólico. Em Portugal vendemos muitos livros nas festas. É no aniversário e no Natal. Eu, em Portugal, vou a uma livraria e perguntam, é para oferecer? Há sempre esta presunção que o livro não é para ler, é para oferecer. E o livro em papel, com uma capa bonita, continua a ser um presente de aniversário melhor do que um PDF digital ou um EPUB ou qualquer outra coisa. Bom, Noel, rapidamente, duas outras observações, sem explicar muito.
o livro como presente de Natal é um aspecto circunstancial do livro, não um aspecto essencial. Mas eu gostaria de observar o seguinte, Rui. Todo ciclo tecnológico tem um fim. O problema é qual é esse fim? O ciclo tecnológico do carro está durando mais do que o ciclo da União Soviética. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a natureza da cultura digital é de tal ordem que as pessoas são cada vez mais removidas dos sistemas de decisão e de produção. Hoje nós não estamos mais na pré-história do digital, mas nós estamos na história do digital em cheio. E esse cheio da idade digital é o algoritmo genético. O algoritmo genético ele pode ser inicialmente programado, mas o programador não sabe como esta caixa preta funciona para cuspir fora um resultado que muito frequentemente o programador não previu. Então, atentem para o fato de que na cultura digital, as pessoas, e eu gosto muito delas, e eu gostaria muito, Rui, de concordar inteiramente com você, mas na cultura digital, as pessoas estão sendo cada vez mais postas de lado. Então, nós não temos uma ideia clara hoje de qual é o futuro que está reservado para nós nesta geração a qual nós mesmos demos início. Rui, a gente acabou de levantar aqui o dado que você havia pedido sobre a proporção entre livros impressos ou digitais entre os livros de autopublicação. E o resultado é o seguinte: nós temos 345 livros em autopublicação, num total de 1.835, sendo que dos livros de autopublicação, 220 são impressos, são livros físicos, e 108 são livros digitais. E ainda 17 livros de caráter artesanal. Mas os grandes valores, os grandes números são 220 impressos e 108 digitais, o que dá mais ou menos o dobro de impressos sobre o digital, né? Por enquanto. Eu fui à Feira de Frankfurt, salvo erro a primeira, em que foi mostrado, tinha um pavilhão sobre o livro digital, e foi um fiasco, foi um falhanço. No ano seguinte, praticamente nem houve, já não era um pavilhão, era só uma salinha. E só 5 ou 6 anos depois é que isso vingou. Eu, em 2001, eu sei do que falo porque fiz um livro online interativo, uma coisa muito engraçada, os surfistas. E em 2001 a internet não era útil, continuava a ser melhor se eu estava sentado. Continuava a ser mais prático levantar-me e ir buscar um livro, ir buscar um dicionário para tentar saber uma palavra, do que pegar no celular e imediatamente ir consultar. Em 2001, a internet funcionava por fio telefónico, era muito lenta, caía muitas vezes. Mesmo o computador a ligar levava 20 segundos. 20 segundos é uma eternidade. O drama humano e a invasão do algoritmo, ou a invasão dos androides, o pesadelo distópico, aconteceu mais ou menos entre 2012 e 2014. Talvez 2012, no ano em que, no calendário maia, o mundo terminava, se calhar terminou mesmo, que é a internet virou mais rápida do que a nossa necessidade. Virou mais rápida e hoje é mais rápida do que nós, mais inteligente, e aí se calhar foi um princípio do fim. Agora, eu acredito que, tal como no tarot, morte só existe uma, é a morte do indivíduo humano. Todas as outras mortes são metáforas. Você morreu para mim, não quero mais. Não, as pessoas ressuscitam. Não falo mais com você, meu filho. Você já não é mais meu filho. As coisas voltam. O carro elétrico concorreu com o carro a motor. Só que falhou, porque ia muito devagar, era um carro de senhora e falhou. Tinha muitas dificuldades. Agora, se calhar, o futuro vai ser esse veículo elétrico. O transporte público, e aqui há uma diferença radical entre Portugal
e Dinamarca e os Estados Unidos e o Brasil, assim pondo 2 países do Norte e do Sul e 2 países de um lado do Atlântico, é que a diferença radical, para além da escala, é que nos países mais prósperos valoriza-se cada vez mais o transporte coletivo e público. Portanto, a sociedade mais classe média que eu conheço, a japonesa, na japonesa é muito difícil distinguir um rico de um pobre, porque andam todos de metrô, andam todos de comboio, de trem. Não há uma grande diferença. Quando eu fui a Paris a primeira vez, fiquei em choque, porque vi 2 top model lindíssimas no metro. Foi um choque, porque em Portugal nunca moças tão bonitas andariam num transporte público. Portanto, isto é para dizer que o mundo está mudando. Eu uso o Kindle, tenho 200 livros aqui, até porque com uma certa idade, viajar e trazer livros torna-se difícil, não há espaço. Os jovens não têm hoje em dia espaço em casa, não têm. O livro está associado a ter alguma longa duração. Os franceses têm essa cultura que afirmam, um bocadinho de forma, por vezes, nacionalista demais, mas afirmam a cultura da lentidão. O escritor Milan Kundera tem um livro maravilhoso em que ele compara a lentidão com a terrível aceleração. O que cada vez mais, nos próximos tempos, será valorizado, e já está acontecendo, é um regresso ao artesanal. E o livro, comparado com a tecnologia atual, é muito baixa, é tão baixa a tecnologia que quase parece artesanal, não o sendo, é um objeto complexo. Mas essa perda, por exemplo, em Portugal, eu não tenho dados, mas a minha intuição é de que hoje em dia há muito mais pais comprando livro infantil. O livro infantil objeto, de papel, de pano, está presente em muito mais casas portuguesas do que estava há 40 anos. Portanto, hoje, os filhos de pais sem livros têm livros, e a ideia de que o livro é um objeto, é uma coisa concreta, isto alimenta, por exemplo, muitas livrarias. E há o espaço, penso que no Brasil também há, pelo menos nas grandes cidades, quer dizer, pelo menos nas grandes cidades, a hora do conto, o sábado sempre que se vai contar uma história, o objeto concreto tem um mercado. Temos é que não é resistir heroicamente, temos que ter paciência e deixar passar a onda, isto é, não desanimar, porque pelo menos em Portugal o livro continua a ter muito prestígio e todo está associado a uma coisa importante que é um estilo de vida, ou como se diz, um lifestyle, e isso é poder. Eu queria agora fazer uma pergunta para o Teixeira Coelho, que conhece bastante, embora não seja do seu foco principal de atenção, de políticas públicas de leitura. Eu sei que essa não é, Teixeira, você trabalha com o campo da política cultural num outro âmbito. Mas as políticas públicas são decisivas para isso. Eu gostaria de saber se você acha que as políticas públicas têm a ver com o fenômeno da autopublicação. E se, por exemplo, em países que não são Portugal e Brasil, países de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, que tem escritores que, em geral, publicam pelas editoras portuguesas, principalmente, mas também brasileiras, e há poucas editoras em Moçambique, Cabo Verde e Angola, se a autopublicação pode ser uma maneira de transformar
Claro que é uma outra realidade, muito diferente da nossa, do Brasil e de Portugal em relação ao vizinho. Mas se a autopublicação e a digitalização da cultura, o impacto tecnológico que você analisou, pode ter um efeito transformador no sentido de fazer com que autores desses países que estão um pouco... que sofrem um pouco de apartheid tecnológico, se ali podem surgir, na sua opinião, como conhecedor da cena cultural de uma maneira geral, pode ser alterado pela tecnologia o surgimento de escritores de língua portuguesa que não têm acesso às grandes editoras. Seria, vamos dizer, talvez o lado mais benigno do fenômeno das autopublicações. O que você pensa disso, embora seja uma realidade um tanto distante da nossa? Manuel, quando este fenômeno da autopublicação, primeiro em papel, sempre mais custosa, depois em formato digital, surgiu, o grande sonho utópico era mais ou menos o seguinte: a partir de agora, eu vou escapar do crivo enviesado do editor, do crítico literário, do jornal, e eu vou aparecer. Os que aparecem, Manuel, são uma ínfima porcentagem. Em todos os números que eu tenho aqui, os que aparecem são uma ínfima porcentagem. Quem aparece assim de cabeça? Aquela autora dos 50 Tons de Cinza, que apareceu primeiro com uma autopublicação na Amazon, se transformou num sucesso de alguma dimensão, mas ela só estourou quando foi aparecer, de fato, na versão em papel, não é? E essa dificuldade é aquela que é mais apontada como a grande barreira para a possível democratização que o livro digital traria. O que se percebe em vários países que fazem pesquisas a respeito, né, é que, primeiro, são coisas óbvias, né? Não basta você colocar o livro na internet. Você precisa fazer com que a existência do livro na internet seja conhecida. Isto não é feito pela própria internet. Se o seu livro for autopublicação em papel, você necessariamente, ao que tudo indica, terá de recorrer a uma empresa distribuidora para que os livros sejam colocados nas livrarias. Nas livrarias. Então, em termos, Manuel, digamos assim, de emergência massiva de novos autores capazes de furar o cerco e vir à tona, eu diria que, por enquanto, as nuvens não são muito claras. Pelo contrário, elas continuam sombrias para os emergentes. A quem, efetivamente, quem está preocupado com a emergência da autopublicação? E, sobretudo, com a autopublicação digital? As grandes editoras estão. Há mais ou menos, agora não me lembro, 1 mês atrás ou 2 meses atrás, eu vi uma entrevista do Salman Rushdie, nenhum juízo de valor sobre o que é bom, o que não é na editora, nos livros dele. O Salman Rushdie dizia que estava muito tentado a fazer uma primeira experiência com o texto digital. E, mais recentemente, eu fiquei sabendo que, de fato, a tentativa dele, ele cedeu à tentação. Ele se inscreveu nessa plataforma que é a Substack. Talvez vocês conheçam. É uma plataforma que surgiu inicialmente para abrigar newsletters pagas. Ela surgiu como uma alternativa para os jornalistas que perdiam seus cargos nos jornais ou que estavam insatisfeitos. Esses jornalistas começaram a lançar suas newsletters. O Substack se apresentou como uma espécie de consolidação de tudo isso, facilita, divulga, cobra, paga. Bom, o Salman Rushdie dizia que ia tentar, eu vejo que depois ele de fato tentou, e nesse momento aqui, quer dizer, mais ou menos 2 meses depois, não muito mais do que isso, quem sabe 3, ele de fato está na Substack, está na 7ª onda, aquilo que nós, os mortais da Netflix, chamamos de 7ª temporada, com o episódio 14 da 7ª temporada da sua obra que se chama Mar de Histórias. A cada semana ele lança uma, você paga, se você pagar você tem acesso, e nós voltamos ao folhetim do século XIX, só que com uma capacidade de invasão muito maior, de permeabilidade muito maior, pago,
o Substack recebe e paga religiosamente ao Salman Rushdie. As editoras estão preocupadas. Rui, eu queria que você comentasse por favor, o que o Teixeira falou e falasse desta personagem sobre a qual nós acabamos não falando tanto, que é o leitor. O leitor, ele fica perdido diante da autopublicação porque não há o crivo. Voltando ao começo da nossa conversa, o leitor se vê um pouco sem onde se agarrar para julgar se um livro deve ser lido ou a tendência da autopublicação é criar bolhas, criar espaços circunscritos em que circulam autores e leitores e que acabam ficando restritos a esse pequeno universo, essas bolhas digitais. Bom, o leitor está ocupado escrevendo seu livro. Há mais escritores hoje do que leitores. É isso que você está dizendo, Rui? É um risco grande, faz parte da onda e acontece. E temos uma coisa que nunca houve antes, que é, antes da mediação, a automediação. Digamos que... E o que acontece é que, de facto... isto é um bocadinho mito, nada disto é bem verdade, mas em termos assim, geralmente, um escritor antes, alguém que queria ser poeta, escritor, lia. Sabia que tinha que ler. E hoje temos cada vez mais uma emergência de génios, porque são diferentes de toda a gente, porque como não leram ninguém, não são influenciados por ninguém. Este é um problema hoje em dia, que é as pessoas que escrevem para não terem a chatice de ler, porque ler dá trabalho. Mas esta coisa, respondendo eu concordo com tudo e acho que já falei demais, mas eu tenho, não tenho aqui a imagem, mas posso dar depois, faz 2 semanas, no mais prestigiado semanário português, o Expresso, uma autoedição teve 5 estrelas, teve o máximo de estrelas, 4 estrelas, 5, é o máximo lá. E teve uma crítica, uma recensão muito bem feita. É de um livro autopublicado por um desenhador maravilhoso chamado António Jorge Gonçalves, e o livro custa 55 euros. Em reais é perto de 270 reais. É um livro de prestígio. É uma fortuna. Mas é autopublicado, já esgotou a edição, a primeira tiragem, e cá está. É evidente que aqui ele é um bocadinho como o Salman Rushdie e como o Stephen King, quando há 20 anos tentou, com menos sucesso, fazer essa coisa do Salman Rushdie, o fuitim pago à peça, com o Riding the Bullet, salvo erro. O António Jorge é muito conceituado, tem um público interessado no livro dele e ele sentiu que neste momento, numa editora comercial, seria muito difícil e levaria muito tempo a produzir o livro. Porque as próprias editoras, que antigamente tinham critérios editoriais, e o critério editorial lendário significa publicar não o que vende, publicar o que os editores consideram bom. E isso está a ser, para mim, a morte do artista. Que é o editor dizer: eu gostava muito, mas não tenho permissão. E começamos em Portugal a ver autores consagrados, dos mais premiados, dos mais respeitados, a não terem das editoras sérias um eco positivo. O velho editor quer, fica muito triste, mas deixou de mandar. Isso também é uma mudança que nós podemos falar, que é os comerciais passarem a ter mais, a decidir mais o que é editado do que os editoriais. Perfeito. Gente, Rui, você falou assim, poderemos continuar a falar. Infelizmente, nós temos uma limitação de tempo aqui, então eu gostaria de saber se vocês têm alguma consideração final a fazer, senão eu tenho o doloroso
dever de pôr fim à nossa conversa, que está deliciosa, e eu espero que um dia a gente possa retomar aí num espaço, de preferência em Lisboa, para mim e para o Teixeira, né? Porque aí a gente se desloca até Lisboa, toma um Pois, bom mas não vinho. sejam egoístas, eu gosto muito de ir aí nesse... Olha, eu cedo o meu tempo ao Teixeira, que falou menos. Eu ia sugerir que nós façamos uma outra reunião como essa, daqui a mais ou menos 10 ou 15 anos, para avaliarmos o quadro tal como ele estará se desenvolvendo. E nesse intervalo, a partir do exemplo que o Rui acabou de dar, não é? Seria interessante que nós levantássemos, Manuel, se fosse isso viável, uma lista dos primeiros livros de grandes autores que foram autopublicação. Eu já coloco um deles nessa lista. O James Joyce com Ulisses foi praticamente uma autopublicação. O Proust foi recusado pela prestigiadíssima Gallimard. Pois, exatamente. Só que ele não tinha publicação na época. E nós temos um escritor português muito conceituado no século XX, que é o Miguel Torga, que ele era... Todos os livros dele, salvo uma exceção outra, são autopublicação. É um caso de sucesso e isto durou décadas. E eu penso que nos anos 60, 70, em Portugal, a autopublicação, cá está, era um ato de prestígio e de coragem pelos então jovens poetas, que hoje são venerandos, imortais ou coisa parecida. Enfim, existem muitos exemplos de autores que começaram com autopublicação mesmo, né? Na poesia brasileira, só para complementar a informação do Rui, a gente sabe que, por exemplo, João Cabral de Melo Neto fazia os próprios livros, inclusive quando era diplomata na Espanha, então publicava alguns livros na forma de autopublicação, forma que, aliás, foi adotada por vários poetas modernistas brasileiros, então... mas isso num contexto prévio ou anterior à autopublicação digital, né, com plataformas que quase que estimulam a autopublicação em detrimento da publicação do livro impresso. Uma questão que permanece em aberto, porque, como disse o Rui no início da nossa conversa de hoje, é muito difícil falar quando nós estamos dentro do fenômeno. Por isso a sugestão do Teixeira Coelho é tão sábia. Vamos esperar 10 ou 15 anos para ver se aquilo que nós percebemos hoje dentro do fenômeno se confirma ou se transforma completamente. Só me cabe, então, agradecer, em nome da Oceanos Cultura e do Instituto Cultural Vale, a Ruizinho Teixeira Coelho por essa ótima conversa sobre o fenômeno da autopublicação a partir dos dados que resultaram do primeiro mapeamento da literatura em língua portuguesa, promovido pelas duas instituições, né, pela Oceanos Cultura e pelo Instituto Cultural Vale. E eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês e agradeço também a atenção de todos que acompanham essa nossa conversa. Então, um grande abraço, foi muito produtiva a conversa, certamente ainda teremos que retomá-la para ver o estado da arte, como se diz. Muito obrigado. Boa noite e até daqui a 15 anos. Até daqui a 15 anos. Até logo.